Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindos ao episódio 34 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou Leonardo Mataruna. E vamos mais uma vez abordar temas do futebol brasileiro, do futebol português e também da UAE Pro League dos Emirados Árabes Unidos. Estamos disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página do Facebook Quarentena da Bola por Raimundo Jonatas. E como sempre vamos começar pelo Brasil, pela Pátria Amada Brasil. Léo, o que é que nos traz hoje? Acho que é a renovação de Jesus, não é? É um dos temas, é a renovação de Jesus, mas tens mais, não é? É a Pátria Amada Brasil com o coração lusitano, né? Porque teve a renovação justamente do contrato do Jesus, agora Jorge Jesus no seu segundo ano pelo Flamengo, que vai ser inicializado oficialmente na próxima sexta-feira, né? O Jesus, como é conhecido pela torcida como o Mister, tem vários desafios pela frente, né? Um deles é tentar bater novamente alguns dos recordes do clube, né? Até então ele já é o treinador mais vencedor nesse novo milênio, né? E, por assim dizer, também no novo século do clube de regata do Flamengo, mas ainda precisa de uma boa caminhada, Pedrão, até igualar alguns dos títulos que outros técnicos anteriormente conquistaram, né? Agora ele conhece melhor o elenco, né? Sem sombra de dúvidas, vai ficar mais fácil de se trabalhar, já entendeu como funciona a dinâmica do futebol brasileiro, a dinâmica do futebol carioca, que é totalmente diferente do futebol de São Paulo, já tem a aprovação da torcida rubro-negra e principalmente, né, dos sócios do clube que fazem com que a máquina movimente. E aí a caminhada aí no pós-coronavírus deve ser liderada por alguns targets dos 5 principais torneios, que são o Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e a tentativa novamente de se conquistar o Mundial, né? Até agora ele já tem 4 títulos pelo clube, o Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, mas se levar mais 3, chega a 7 e ultrapassa Flávio Costa e Carlinhos, né, que são os treinadores com o maior número de títulos oficiais na história do Flamengo, né? Vale lembrar que tanto o Flávio quanto o Carlinhos faturaram 6 títulos oficiais e ele tem uma grande expectativa nessa conquista, né? Em entrevista dada no início dessa semana para algumas emissoras de televisão no Brasil, ele confessou que realmente está faltando ali só pôr a cereja do bolo, né? Que ficou faltando para completar a chegada do título de campeão do mundo, né? É claro que vai ter que trabalhar pesado, principalmente se quiser vencer o Mundial. Para vencer o Mundial, na verdade, ainda tem uma trilha a ser percorrida, né? Não dá para falar em ser campeão mundial sem ser campeão brasileiro. Então, ainda tem muita coisa, muita água para rolar. Vamos ver como é que vai ser essa questão do Jesus nesse ano, Pedrão. Léo, uma pergunta que eu te queria fazer, e tu há pouco falavas do respeito da torcida, etc. E relativamente aos colegas treinadores brasileiros, tu achas que já não há aquela resistência e aquela, digamos, animosidade que havia ao início? Ou achas que isso ainda está de alguma forma presente? Nomeadamente, eu lembro-me que ele teve alguns bate-bocas, digamos assim, com o Renato Gaúcho, com vários treinadores, que houveram ali algumas crispações. Tu achas que isso já foi de alguma forma ultrapassado ou que ainda poderá estar presente de alguma maneira? Olha, Pedrão, isso é coisa do passado, né? A questão do trabalho do Jesus foi realmente contemplado, né? Foi melhor aceito a partir do momento das conquistas que foram atingidas no ano passado. E é um consenso, né, de que a chegada do português no futebol brasileiro mudou a metodologia de trabalho e a cultura do futebol, não só do Flamengo, né, mas também dos seus
competidores, né? Ou seja, dos seus adversários, né? Principalmente no futebol carioca ali, que tiveram que se reajustar para entender um pouco como é que o novo Flamengo se comportava em campo. Então, essa mudança de cultura fez muito com que a cabeça não só do flamenguista, né, mas do brasileiro de uma maneira geral, tivesse um pouco mais de aceitação de um treinador estrangeiro, né? E isso é curioso porque quando houve ali o final da temporada e quando Jesus ficou na definição se ia renovar ou não o contrato, alguns outros clubes brasileiros já começaram a sondar para saber se ele tinha interesse em migrar, mas ele recentemente declarou que não, o foco dele é o Flamengo e agora é preparar o terreno para que continue, como dizem os jogadores, no mesmo patamar, né? Porque é outro nível. Quem escuta eu falando assim pensa até que eu sou flamenguista, né? Mas não sou, não. Não, Madureira. Madureira. Em relação a outro tema ainda dentro do Brasil, há uma dívida do Sport Recife que, pelos vistos, já está a ser liquidada e que pronto, pode tirar o clube de uma situação difícil em que estava por dívida, pelo menos de um jogador em concreto. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, a questão da dívida do esporte é algo que assombra, na verdade, não só o esporte, mas os outros clubes, né? Com a questão do Covid, os clubes pararam e a receita de entrada literalmente congelou, né? Mas antes disso, o esporte já vivia um problema que assombrava, que era o pagamento do parcelamento do atleta Marc Gonzalez, né? O chileno que tem o direito de receber um montante de R$645 mil, né? Algo em torno dos 200 mil euros. E foi não só recorrer no estado, né, da onde o clube está registrado, mas também nacionalmente o pagamento das suas dívidas. As dívidas, na verdade, do esporte já acumulam anos, né? Não só com esse jogador, mas com outros casos também que levaram a uma paralisação do clube e implicando na continuidade da participação das competições, né? Vale lembrar que o rubro-negro do Nordeste, né, o Sport, responde atualmente no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, uma instância recursal que está acima da Câmara Nacional da Resolução das Disputas da CBF, ou seja, só pela questão dos valores atrasados com esse atleta. E essa dívida se refere à passagem que o atleta teve pelo clube em 2016. Né? Com esse parcelamento em aberto pela segunda vez em 6 meses, o esporte ficou proibido agora de inscrever atletas, né? Em competição. E os dirigentes estão indo à imprensa reclamar, né, dessa decisão porque não estão aceitando, uma vez que o esporte está se organizando para realização das demais parcelas de pagamento, né? Assim como já aconteceu em fevereiro, quando o Leão, né, o clube rubro-negro, declarou ter pago aí já uma entrada de 30% dos valores em dezembro e janeiro. Mas até que o processo se consolide no tribunal, isso toma tempo, né? A burocracia nem sempre acompanha a velocidade das ações de pagamento. O clube esperava pagar até março uma terceira parcela, mas a partir daí, em função da pandemia, houve o fechamento, né? E os dirigentes fazem uma alusão do clube como se fosse um artista, um cantor, ou uma banda musical, né? Que vive de shows. Mas se não tem show, não entra cachê. Se não entra cachê, não tem como pagar o ator, né? Então, em função disso, o esporte está lutando para registrar ainda 3 atletas para, na volta, ter a possibilidade de atuar, né? Caso
esses reforços que foram contratados durante a paralisação, né, como o lateral direito Patrick e o atacante Ronaldo, assim como o atacante Felipe, não seja concretizado, eles não poderão atuar e o clube ainda vai acumular novas dívidas. Só para finalizar essa questão das dívidas, que são bem preocupantes, né? Hoje, no cenário geral, o Sport ainda tem cerca de 13 milhões cobrados na Câmara Nacional e 5 milhões na FIFA, referente à compra do André junto ao Sporting de Portugal. Isso em 2017. Sim. O André Balada, eu acho que eles até o chamavam André Balada. Não sei se isso é bom, mas eu acho que ele chamava esse jogador André Balada, o jogador que pertencia ao Sporting em tempos. Entretanto, Léo, um pouco por todo o mundo, o futebol começa a voltar. Em relação ao Brasil, como é que estamos também nesse aspecto? O Brasil está tentando se organizar para voltar com os treinamentos inicialmente, muito antes das competições, né? E por falar em competição, né, há uma preocupação muito grande na manutenção dos estádios, né, durante esse período. E aí, no que pode se dizer, né, por exemplo, o Maracanã, eu lembro sempre quando acabou os Jogos Olímpicos, o estádio ficou fechado e as imagens circularam pelo mundo, o estádio estava abandonado e tudo. E agora existe ainda essa preocupação de como os estádios que estão fechados vão poder se comportar na reabertura da pandemia. E por falar em Maracanã, né, teve jogo no Maracanã, mas não no Maracanã, foi no Maracana nesse final de semana. O Maracanã é um estádio na Sérvia que tem esse nome e alusão ao Maracanã. A diferença é que o Maracanã é escrito com C e o Maracana é escrito com K e não tem acento til, né? Não tem aquela cobrinha em cima do A. Então é o Maracana. E no Maracanã, o Estrela Vermelha recebeu 15 mil pessoas, cara. Olha aí, em tempo de pandemia, realmente uma torcida que simbolizou, que estava ali presente para simbolizar e concretizar a celebração do título do Estrela Vermelha, com várias bandeiras, sinalizadores. Parecia literalmente um Maracanã, né? Com todo ali o apoio dos adeptos, né? A grande questão é que assim, o coronavírus na Sérvia tem um número bem reduzido, né? E o estádio também lá é um estádio bem menor do que o Maracanã, né? Então, isso fez com que algumas medidas de segurança fossem adotadas. E vale lembrar que não só na Sérvia, né, mas em outros lugares pelo mundo, o futebol já voltou, como aqui na Ásia. A gente teve o Vietnã, né, que a Liga Vietnamita voltou com tudo. E vale lembrar que o Vietnã é um dos países que tem maior sucesso no controle da pandemia, mesmo com alta densidade populacional, né, cerca de 95 milhões de habitantes. No Vietnã só foram registrados 329 casos e nenhuma morte, 0 morte. Com isso, o retorno das atividades foi mais rápido do que os demais países asiáticos. Vale lembrar também que o campeonato húngaro foi retomado no último dia 29 de maio, e isso com a presença de público, né? Mas assim, muito menor a presença do que era esperado. As pessoas com mais de 65 anos não são permitidas entrar no estádio e há um espaçamento obrigatório entre as cadeiras, né? E os torcedores para 4 assentos à direita e 4 assentos à esquerda, 4 assentos abaixo, 4 assentos acima. Isso fez com que houvesse uma redução muito grande de espectadores, mas as medidas de segurança estão sendo bem administradas. No Campeonato Búlgaro, que voltou na última sexta-feira, aquela idealização de imprimir um pôster, né, imprimir as pessoas em tamanho real e colocá-las nos assentos, foi mantida para que houvesse o distanciamento social, mas os torcedores também estavam lá no estádio, preenchendo alguns dos estádios, os espaços vazios, entre as impressões em cartolina, né? E isso foi algo bem interessante. No campeonato dinamarquês, o campeonato voltou com drive-in, então as pessoas podem ir assistir os jogos
com os seus carros enfeitados, com até, no máximo, 4 pessoas, com bandeiras. E tem um problema, né, Pedro? Não tem venda de bebida, né? Bebida alcoólica. No máximo, refrigerante e pipoca. Mas quem quiser ir ao banheiro, como é que faz aí no drive-in? Tem que buzinar, ligar o alerta, e aí vem um coordenador de distanciamento social para acompanhar o torcedor até a cabine de higienização, para seguir assim para um toalete, que seria aquele toalete químico, né? Então é melhor que não hajam muitas bebidas, pelo menos cerveja e assim ajuda. Não, cerveja não pode, porque o pessoal está dirigindo, né? E ajuda a conter também as idas à casa de banho, pronto. Assim, de alguma forma, ajuda a aguentar um bocadinho mais, pelo menos durante o jogo. Depois podem ir para casa. Mas é uma ideia engraçada, é uma ideia engraçada se for torcida única. Se forem 2 torcidas opostas num drive-in, pode dar problema, não é? O que fizeram, isso é boa colocação, Pedro. Entre os carros, há um distanciamento social dos carros, né, de 2 metros para cada um dos lados. De um lado do estádio ficava uma parte da torcida, do outro lado do estádio, a outra parte da outra equipa. E antes de começar o jogo, os jogadores saíram do estádio e andaram até próximo aos carros, né? E foi pedido que as pessoas permanecessem nos carros, né? Não só pela medida de segurança sanitária, mas também pela segurança dos atletas. Mas foi uma iniciativa bem interessante. Vale lembrar que na Noruega houveram a instalação de painéis ao redor do campo, onde são projetados o vídeo de cada um dos torcedores. Então, quando o atleta faz gol, ele corre literalmente para a galera ali e celebra junto com os torcedores. Mas no campeonato alemão, nesse final de semana, teve manifestação. E a manifestação foi em função foi contra o racismo, né, ao redor do mundo, e principalmente em memória do segurança George Floyd, que foi assassinado em Minneapolis, nos Estados Unidos, no último dia 25 de maio. Então, houve uma onda de protesto em todo o mundo, né? Mas no futebol isso também foi bastante evidenciado na Alemanha, onde, além de 1 minuto de silêncio, os jogadores fizeram críticas e utilizaram faixas nos braços em celebração ao movimento de suporte aos atletas negros, né? Sim, em alguns sítios os jogadores ajoelharam-se também, portanto houveram várias manifestações nesse sentido. Exatamente, várias formas de manifestações, e que a gente já tinha comentado aqui em alguns episódios anteriores, né, sobre a necessidade e atenção que se deve ter com o racismo, não só no futebol, mas na vida geral. Vale lembrar que, além da Bulgária e da Alemanha, na última sexta-feira voltou também a Grécia e a Croácia, né? Então, com seus respectivos campeonatos nacionais. Ambos países não adotaram a abertura dos portões, né? Continuam sem público. E o futebol croata, na verdade, já volta com a semifinal da Copa Nacional. Com isso, temos aí algumas datas de calendário que eu acho que vale a pena a gente reforçar rapidinho. Na Alemanha, o futebol já tinha voltado no dia 16 de maio, Estônia, 19 de maio, Hungria, 23 de maio, República Tcheca, 23 de maio, Dinamarca voltou no último 28 de maio, Sérvia, 29 de maio, Polônia, 29 de maio, junto com a Áustria, que também foi 29 de maio, e Ucrânia e Israel voltaram no dia 30. Agora, Kosovo, Lituânia, Montenegro voltaram entre o dia 30 e o dia 2. Agora, Portugal voltou finalmente no dia 3 de junho, juntamente com Bulgária, Grécia e Espanha, Espanha deve retornar no dia 11 de junho, né, Pedrão? Verdade, e Inglaterra dia 17 de junho, Itália 20 de junho, Rússia 21 de junho. Então, além dos retornos, também vale a pena citar que França, Bélgica, Escócia, Holanda e Bósnia encerraram a temporada.
né? Na França, o PSG foi campeão, Bélgica, o Bruges, na Escócia, o Celtic, na Holanda, não houve declaração de campeão, na Bósnia, o FK Sarajevo foi o campeão. Mas fiquei feliz saber que o futebol retornou em Portugal. E vou pedir aí para a gente abrir a porta do nosso avião e decolar diretamente para Portugal, Pedrão. É verdade, Como foi Léo. esse retorno? Foi o retorno, portanto, na jornada 25, tínhamos parado na jornada 24 e retornou na jornada 25. Há vários resultados interessantes de frisar no que em relação às equipas que estão nos lugares de topo da tabela, ninguém venceu, ou seja, o Porto, que é o primeiro e continua primeiro, perdeu 2-1 com o Famalicão, num jogo em que o Porto de facto se apresentou num nível bastante abaixo das suas reais possibilidades, o que não é de toda normal neste caso, e em que o Famalicão fez um jogo muito bom, fez um jogo muito equilibrado do ponto de vista estratégico, e o Famalicão, como sabemos, e falamos disso muitas vezes ao longo do podcast até o campeonato ser interrompido, era a equipa sensação e continua a ser uma equipa que apresenta uma excelente qualidade de jogo. Obviamente que nesta altura a qualidade de jogo não foi por aí fora, mas ainda assim fez do ponto de vista estratégico uma boa exibição. Portanto, o Porto perdeu 2-1 com o Famalicão. No mesmo dia, o Benfica, quando se esperava, ou neste caso no dia seguinte, quando se esperava que o Benfica passasse para a liderança, o Benfica também não foi capaz de vencer em casa o Tondela e empatou 0-0. O Famalicão venceu o Porto 2-1. O Sporting, apesar de ter feito uma boa exibição naquele que foi para mim um dos melhores jogos desta jornada inicial, digamos assim, se podemos falar assim, empata 2-2 em Guimarães com a vitória de Guimarães, num jogo, a meu ver, bastante agradável e que dá uma ideia de um potencial de Sporting interessante. De um potencial interessante para aquilo que poderá vir aí. O Sporting que estreia, no fundo, um novo treinador, o Ruben Amorim, agora ao serviço do Sporting, depois de ter treinado o Sporting de Braga. O Sporting de Braga, que é outra das equipas de topo, também não conseguiu vencer o Santa Clara, perdeu 3-2. O Santa Clara, que está a jogar em Lisboa, na cidade do futebol, Santa Clara, que é dos Açores. Também num jogo que também foi interessante, também foi um jogo interessante de seguir. É um jogo aberto entre duas equipas muito positivas, muito a jogar para a frente, mas o Braga também não conseguiu vencer. Portanto, as equipas de topo e já agora o próprio Rio Ave, que também está a lutar pela qualificação europeia, também perdeu em casa 3-2 com o Felipe Passos Ferreira. É num jogo também interessante de seguir. Esse jogo foi bem bacana, hein? Esse jogo aí, o Sim. Douglas Tanque, que é ex-jogador do Corinthians da Ponte Preta, fez gol, né? E tá perto de uma marca histórica, né? Aí, ele, se não me engano, ele tá a 15 gols de igualar o maior recorde de goleador da equipa, né? Uhum. Sim, foi uma boa volta do Passos Ferreira. O Passos Ferreira está perto do fundo da tabela, portanto é a primeira equipa acima da linha d'água, e com estes 3 pontos conseguiu manter uma distância de segurança de 6 pontos para o Portimonense, que é a primeira equipa abaixo da linha d'água, e que dá uma almofada de conforto que não é ótima, mas é interessante para o que resta agora do campeonato. Pronto, e o Passos Ferreira, apesar de se manter lá em baixo, foi uma vitória muito, muito importante, porque de outra maneira tinham ficado só a 3 pontos do Portimonense, e neste caso, como digo, estão a 6, pronto, e dá aquela sensação de conforto. O Rio Ave, por outro lado, cai para 7º, estava em 5º, cai para 7º, mas ainda assim está a 2 pontos do Famalicão. O Famalicão volta ao 5º lugar, portanto continua ali na luta feroz pela qualificação europeia. Foi uma vitória também do ponto de vista moral interessante. E o Vitória com o Sporting, como te disse, também foi um jogo interessante de seguir, e o Vitória também se mantém na luta. Em relativamente a outros resultados, a jornada abriu logo na quarta-feira, dia 3, com um Portimonense 1, Gil Vicente 0, portanto o Portimonense, com esta vitória em casa, mantém-se com esperanças de manutenção,
porque se não tivesse conseguido esta vitória, e principalmente depois tendo em conta a vitória do Paços de Ferreira no Rio Ave, o Portimonense ia ficar de facto numa situação muito debilitada. Venceu o Gil Vicente que está numa posição tranquila na tabela, mas que ainda assim ainda precisa de alguns pontos para assegurar a manutenção definitivamente, mas não apaga a boa época que ainda assim ao seu nível o Gil Vicente está a fazer, e o Portimonense agora continua, pronto, agarrado à possibilidade de se manter. De rebaixamento, né? Sim, está na zona Ele de tá lá rebaixamento, embaixo, né? mas está com possibilidades, pronto, está a lutar pela sobrevivência. Quem está com uma vida difícil é o Marítimo, que é uma equipa que durante toda a época tem estado abaixo das expectativas, desde que o novo treinador José Gomes entrou há uns meses atrás, ainda antes da paragem, deu uma melhorada, mas ainda assim não suficiente para dar aquele salto na tabela para a tranquilidade, e o Marítimo empatou em casa 1-1 com a Vitória de Setúbal, portanto são duas equipas que vão andar a lutar ali até muito perto do fim, creio eu, para se tentarem salvar. O Vitória de Setúbal está a uns pontos acima, mas ainda assim também não está totalmente tranquilo, mas amealhou um ponto contra um possível rival na luta pela manutenção, o que é sempre bom. O Aves perdeu em casa 2-0 com o Belenenses, o que deixa o Belenenses respirar um bocadinho melhor, portanto, conseguiu pontos que põem o Belenenses numa situação um pouco melhor do que aquela que se apresentava no início desta jornada após a paragem, mas deixa o Aves não ainda matematicamente condenado, mas numa situação muito difícil, até porque perde em casa. O Aves também tem sido um clube que tem estado nos últimos tempos sempre envolto em grandes polémicas, e está neste momento numa situação muito delicada, portanto, virtualmente já despromovido. Isto enquanto matematicamente for possível, obviamente o Aves vai lutar, mas está de facto numa situação difícil e inclusive perde também contra um possível rival na luta pela fuga à despromoção. O Belenenses já neste caso consegue uma vitória fora que em todos os aspectos, de pontos, no aspecto moral, é uma vitória que pode vir a ser muito interessante. E ainda o único resultado que falta, que é neste caso o Boa Vista 0, Moreirense 1. O Boa Vista, a meu ver, daquilo que vi do jogo, merecia ganhar o jogo. Acaba por perder 1-0, mas merecia ganhar. O Boa Vista teve várias oportunidades para fazer golos, nomeadamente um penalti que atirou ao poste, e encontrou também um guarda-redes, o Mateus Passinato do Moreirense, num dia bom. Não conseguiu levar de vencida a equipa do Moreirense. O Moreirense faz o golo também de uma forma um pouco inusitada, mas pronto, é um resultado que não altera muito a vida de ambas as equipas. Pronto, ao Moreirense dá um pouco mais de folga relativamente aos lugares de descida. O Boa Vista também está ali mais ou menos a meio da tabela, não está salvo, também não está numa situação de grande risco. Portanto, são duas equipas que estão, pelo menos para já, mais ou menos tranquilas, ainda que a precisar de mais alguns pontos. Portanto, só para te dar uma ideia de como é que está organizada a tabela, antes de passarmos ao próximo assunto, portanto, Benfica e Porto dividem o primeiro lugar com 60 pontos. Portanto, o Porto tem vantagem porque venceu os jogos com o Benfica, tem vantagem de confronto direto, mas estão ambos empatados com 60 pontos. Depois o Braga está em terceiro com 46, o Sporting está em quarto com 43, Famalicão em quinto com 40, Vitória de Guimarães em sexto com 38 e Rio Ave em sétimo com 38. Portanto, estas são as equipas que vão lutar pelo título e pela Europa. E depois, mais cá para o fundo da tabela, no fim da tabela, no 18º lugar, está o Aves, como já tinha dito, com 13 pontos e numa situação muito difícil. Portanto, neste momento estão a 12 pontos do primeiro lugar acima da linha d'água. Em 17º está o Portimonense com 19 pontos, neste caso a 6 pontos da linha d'água. 16º está o Paços de Ferreira com 25 e também em 15º o Marítimo com 25 e 14º o Tondela com 26. Portanto, eu creio que estas 5 equipas vão também lutar pela fuga. Depois apresenta-se já o Belenenses com 29 pontos na 13ª posição. Pronto, ainda há aqui umas equipas que estão em risco, mas é do Tondela para baixo neste momento que à partida se vai decidir também a luta pela manutenção. Vamos aguardar as próximas jornadas para ver o que é que acontece, mas esta é a situação da tabela.
Pedro, pelo que eu estou vendo aqui a tabela, né, diante desse retorno, algumas possibilidades são existentes de troca ali de posições entre os 7 primeiros colocados, né, isso é notório, né, sendo que está muito difícil, né, de qualquer equipa chegar entre primeiro e segundo ali em Porto e Benfica, a distância é muito grande do número de pontos, né, 14 pontos do Braga para o Porto e para o Benfica. E aí eu me corrijo se eu estiver errado, né? Vejo que o título deve ficar entre Porto e Benfica realmente até o final da competição. E as disputas ali entre terceiro, quarto e quinto é que vão fervilhar nas próximas rodadas, né? Vendo que o Braga, o Sport, o Famalicão e tem uma diferença entre 3 e 6 pontos, né? E nas equipes que estão em sexto, sétimo e oitavo, perdão, as equipes que estão em sexto e sétimo, com 38 pontos, também ainda estão com grandes chances de chegar até a terceira posição, né? Então tem algo ali que pode acontecer, mas me preocupa bastante ali a situação do Moreirense para baixo, do Santa Clara para baixo, né? Justamente da 8ª à 18ª posição, também vão fervilhar as trocas de posições, né? Mas não há chance de chegar ali até a terceira posição. Né? É imprevisível, Lau, porque estamos a viver uma realidade estranha, não é? Não é só a questão de não haver público nas bancadas, é também a questão de as equipas terem estado paradas muito tempo a meio da época e depois não terem tido o tempo suficiente, e isto é uma opinião corrente entre todos os treinadores, etc., não terem tido o tempo suficiente para se prepararem de alguma forma para a volta à competição. Tendo em conta isso, vimos muitos erros, principalmente de guarda-redes, muitos erros, e erros que, digamos assim, em teoria são erros de pré-época, não é? Ou seja, são erros de falta de ritmo, de falta de comunicação em alguns casos também, portanto, houveram vários erros. Os mais notados foram os dos guarda-redes. Também o guarda-redes está sempre numa posição mais vulnerável ao erro, mas no geral houveram vários erros, várias distrações, ou seja, vários sintomas de pré-época, digamos assim, que é no fundo aquilo que estamos a viver. Nós estamos a viver uma pré-época competitiva e, portanto, é como tu dizes, em relação ao título, aquilo à partida fica entre Porto e Benfica, salvo algo de muito excepcional, não é? Mas depois, por exemplo, em relação ao terceiro lugar, entre o terceiro e ali o sexto, sétimo lugar, vai ser interessante a luta, porque aí a margem é curta e 1 ou 2 deslizes pode dar a volta a tudo. Portanto, vamos ver o que é que trará as próximas jornadas, o que é que nos trarão, não é? Para o futebol português e para ver o que é que podemos ver. Pedro, falando aí do Benfica, né, que está numa boa posição, ficou sabendo que teve um incidente aí. Como é que alguns incidentes? O que aconteceu aí, Pedro? Pronto, o que aconteceu foi outra vez uma situação grave no futebol português. Isto está de facto está a tomar proporções de grande gravidade. A semana passada tínhamos tido a notícia de que, pronto, o ex-presidente do Sporting, Bruno Carvalho, foi considerado, portanto, foi absolvido pelo tribunal, não tendo nada a ver na altura com a questão de Alcochete, que foi uma invasão ao centro de treinos do Sporting em que os jogadores foram agredidos e staffs do Sporting foram agredidos. Portanto, havia essa grande questão do Sporting em concreto, mas do futebol português em geral. Pronto, e o presidente do Sporting, como te disse, o ex-presidente do Sporting tinha sido absolvido uma semana antes. Entretanto, nestas últimas semanas haviam relatos na imprensa de situações em que houveram supostamente confrontos entre pessoas afetas a claques, nomeadamente do Benfica e do Sporting, portanto, confrontos na rua, coisas que eventualmente possam ter sido combinadas até para existirem esses confrontos, que é algo inusitado.
mas ainda assim nada fazia prever o que aconteceu. O Benfica, como eu te disse há pouco, empatou em casa com o Tondela. Não fez um jogo brilhante, mas também, na minha opinião, não fez um jogo desastroso como aparentemente parece que aconteceu. Também não vi esse desastre todo. Acho que o Benfica teve muito mal na finalização, no último terço, nas decisões, isso sim, mas por exemplo na reação à perda da bola até acho que o Benfica esteve um pouco melhor do que aquilo que estava antes da paragem da Liga. Portanto, nesse aspecto até considero que houve uma certa evolução. Mas o que é certo é que o Benfica, pronto, por uma série de fatores e também por mérito do Tondela, que esteve muito bem organizado, taticamente, estrategicamente muito bem organizado, o Benfica não conseguiu fazer golos, não conseguiu ganhar o jogo. E depois, quando a equipa estava a voltar no autocarro para o centro de estágio do Seixal, onde estão basicamente fechados, digamos que em quarentena, supostamente não, aconteceu mesmo, um grupo de supostamente adeptos do Benfica atiraram pedras ao autocarro do clube com os jogadores e o staff lá dentro, e houveram 2 jogadores inclusive que ficaram feridos e tiveram que receber assistência hospitalar, ao mesmo tempo que algumas casas de jogadores e também a porta de casa do treinador Bruno Lage foram vandalizadas com inscrições, com insultos, etc. Isto em qualquer circunstância seria lamentável e sem qualquer tipo de justificação. Neste caso concreto, ainda menos consigo entender o porquê disto. Portanto, de facto, há qualquer coisa muito errada a passar-se, porque o Benfica empatou um jogo em casa. Foi só isso que aconteceu. Pode-se discutir se jogou muito mal ou se jogou menos mal. Eu acho que, tendo em conta as circunstâncias, nem acho que o Benfica tenha feito essa desastrosa exibição. É facto é que não ganhou, isso é um facto. Mas sinceramente, Léo, nada poderia fazer prever, pelo menos na minha ótica, o que se viria a passar a seguir, e que foi de extrema gravidade. É mais um episódio de extrema gravidade. Nós não temos deste episódio as imagens que tivemos de Alcochete, nem a projeção mediática, mas eu acho este episódio também de uma extrema gravidade e, acima de tudo, acho tudo isto um sintoma de uma doença grave que anda, não no futebol, mas que anda à volta do futebol neste momento e que já está a entrar um pouco para o futebol, que é de uma violência gratuita que não se consegue de facto entender. É como te digo, é uma violência muito gratuita. A violência é sempre condenável, mas neste caso é completamente gratuita, é completamente infundada, a meu ver. Quer dizer, não consigo entender sob prisma nenhum. Sinceramente, é daqueles casos que nem protestos consegui entender. Consigo entender que as pessoas estejam frustradas por um resultado, mas nada mais do que isso. Porque, sinceramente, até a acusação, supostamente, dos jogadores não se esforçarem, eu não fiquei com essa sensação. Eu acho que, por exemplo, o Benfica, na reação à perda da bola, até teve, em muitos momentos, uma postura forte, e principalmente tendo em conta esta circunstância da equipa e toda a gente ter voltado destas férias forçadas, digamos assim. Portanto, não entendo, não consigo entender sob prisma nenhum estas atitudes que eu considero estúpidas, sinceramente, não fazem sentido nenhum. É de se repudiar, né, Pedro? Porque essa forma de hooliganismo, né, não pode ser encarada como um protesto, né, de maneira alguma. Né? Em tempos que vivemos, onde há esclarecimento para tudo, há forma de comunicação para tudo, né? Hoje em dia, você consegue não apenas mandar mensagem, mas você consegue se comunicar diretamente com o atleta, você consegue se comunicar com o técnico do clube, com o presidente. E isso não é porque estamos falando que nós somos jornalistas e temos acesso fácil. Não. Qualquer pessoa consegue se comunicar através das redes sociais. Né? Outro dia mesmo eu estava assistindo um filme, vi um filme interessantíssimo e eu queria dar os parabéns ao ator. Entrei na rede social e consegui falar com ele, né? Coisa que há anos atrás seria impossível. Né? E hoje em dia, em um país da dimensão que é Portugal, né, onde mesmo com um número grande de clubes e um número grande de adeptos, o acesso ainda é mais fácil.
né, de você, por meio do clube, conseguir contactar as pessoas, né? Por mais que haja indignação e que haja formas de protesto, nada justifica a questão da violência, o ataque ao próximo ou o prejuízo ao próximo, né? Realmente é um ato de altamente repúdio e que faz com que a gente tenha que pensar em consequências, né? Os clubes, de uma certa maneira, vão ficar prejudicados, não só as pessoas que sofreram a violência, mas os clubes acabam se prejudicando em relação à sua imagem e não seria nada bom que esse prejuízo gerasse, por exemplo, o impedimento de um clube continuar a competição, né? Mas quando se está na liderança e envolve pontos, as pessoas acham que é justificável, mas realmente não é. Não, Por falar em em relação a esta situação, e para terminar, só te queria dizer isto, independentemente da questão civil, não é? Portanto, das queixas que foram apresentadas e do castigo a nível de justiça que as pessoas que fizeram isto têm que sofrer, obviamente, eu espero que assim que sejam encontrados os culpados, que estes mesmos culpados sejam afastados do futebol, por um período nunca inferior a 10 anos. Porque esta gente está a sujar o futebol. Isto eu não considero, isto é um problema que está agora associado ao futebol, mas eu não considero isto um problema do futebol, isto é um problema de criminalidade pura e este tipo de pessoas não pode estar de maneira nenhuma ligado ao futebol. Portanto, se eles de alguma forma fazem parte de claques ou não façam parte de claques, mas assistam a jogos, esta gente tem que ser banida de entrar em estádios, pelo menos, porque depois cá fora cada um faz aquilo que quiser, se eles estiverem cá fora, se não forem presos, obviamente, porque este tipo de coisas, portanto, isto são pessoas que não podem andar em sociedade, porque não tirar coisas a um carro, a um autocarro em movimento, quer dizer, é no limite, quase que pode ser considerado uma tentativa de homicídio. Independentemente de não ser essa a intenção, porque também quando falamos de intenções, mas que intenções é que esta gente pode ter? Quer dizer, que intenções é que esta gente pode ter? Atirar pedras a um autocarro, atirar objetos a um autocarro, quer dizer, ir pichar as portas dos jogadores e do treinador, o que é que as pessoas acham que vão ganhar com isso? Ou que vão, não vai mudar nada, né? Criar terror aos jogadores, assustar os jogadores e os treinadores. Sinceramente, e neste caso em concreto, eu honestamente eu vi o jogo e não vi que houvesse falta de empenho. Claro que há um ritmo lento, mas nem acho que tenha havido falta de empenho dos jogadores ou o que quer que seja. Acho que os jogadores tentaram o melhor, claro, dentro das condições físicas que têm neste momento. Agora, nada justifica, a meu ver, de maneira nenhuma, isto tudo. Digo-te, mesmo uma questão de protesto, só entenderia pela frustração do resultado, mas isto, quer dizer, não encontro uma explicação minimamente racional para isto, sinceramente. É delinquência pura, né? Delinquência pura. É mesmo infelizmente, isso. Acho que é mesmo isso. É uma delinquência, né? Mas vamos lá, vamos virar a página e falar de outro líder que é o Porto, né? O Porto passou por eleições e como é que foi esse processo, Pedrão? Pronto, muito rapidamente voltou a vencer Pinto da Costa, portanto reeleito presidente do clube pela 15ª vez. Estamos a falar de praticamente 40 anos de presidência, mas desta vez teve oposição, teve 2 listas pelo menos da oposição à direção. E para mim aqui a ressalvar, a vitória de Pinto da Costa era esperada, ninguém esperava o contrário, mas eu sempre tive curiosidade de saber qual seria a percentagem. E a percentagem é interessante neste sentido. Pinto da Costa teve à volta de 68, 69% dos votos, José Fernando Rio teve 26% e a outra lista teve à volta de 4%. Ou seja, cerca de 1/3 dos votantes desta vez não votou na lista liderada pelo presidente Pinto da Costa. Continua a ser uma figura incontestável no Porto. É eleito com toda, obviamente, com quase 70%, continua a ser uma margem grande, mas a verdade é que houve principalmente um candidato, José Fernando Rio, que teve, a meu ver, uma votação muito interessante a nível percentual.
e no geral há uma franja que eu considero também significativa dos sócios do Porto que votaram, que, independentemente do respeito e da consideração que terão por Pinto da Costa, entendem que alguma coisa tem que mudar, mesmo que seja com Pinto da Costa na presidência. Pelo menos essa a leitura que eu faço disto, mas pronto, Pinto da Costa segue para mais um mandato, vamos ver se é o último ou não, isso só o futuro dirá, mas segue para mais um mandato e estará à partida como presidente do Porto até cerca de 2024, mais ou menos. Isso não é mais um mandato, é um reinado. Mas vamos lá. Vamos pegar nosso avião, sair de Portugal e aterrissar nos Emirados Árabes Unidos, que ainda continuam com as suas fronteiras fechadas, mas como nós temos aí o avião do futebol das Arábias, ele acaba chegando em qualquer lugar. Pedrão, como é que está a situação atual dos clubes? Os clubes agora passaram por um processo de corte, né? E esses cortes vão afetar bastante aí o orçamento e pessoalmente e principalmente, né, o posicionamento da questão dos jogadores estrangeiros que têm os maiores salários no futebol emirate, né? Como é que está a situação por aqui, Pedro? Não, muito resumidamente, pronto. Primeiro dizer que ainda não há uma decisão definitiva neste momento relativamente ao reinício da competição, ou seja, se vamos continuar com a competição deste ano ou se vamos entrar diretamente na nova competição. É certo que antes de agosto não há futebol, isso continua certo, mas pronto, ainda está em estudo essa possibilidade. A possibilidade mais forte é começarmos uma nova época desde o início, primeiro com a Taça da Liga ali em final de agosto, início de setembro, e depois a partir de outubro com a Arabian Gulf League. Portanto, esta é a previsão. Relativamente aos clubes, é aquilo que estavas a dizer dos cortes. Há previsões de cortes no apoio que o Governo dá aos clubes em cerca de 20%. Obviamente que isto, à partida, significará, na generalidade dos clubes, uma menor disponibilidade financeira. Vamos ver como é que os clubes se vão ajustar a isto, porque obviamente há contratos, os que têm contratos com os jogadores, portanto vai ser interessante perceber como é que os clubes vão gerir isto, se vão renegociar os contratos com os jogadores que têm atualmente, se vão tentar negociar rescisões de contratos e contratar outros jogadores a outro preço. Portanto, tudo isto é muito recente ainda, estamos a falar de há uns dias atrás, e nesta altura ainda não há uma visão muito clara daquilo que vai acontecer, até porque no geral, pelo menos a nível de rumores, continuam muitos rumores de muitas transferências. Aqui no mercado dos Emirados normalmente não se pagam grandes valores de transferências. A vantagem aqui tem a ver com os salários, que normalmente são altos em comparação com muitos países da Europa, e principalmente porque também não há impostos, o que também ajuda obviamente a atrair jogadores para aqui. Mas vamos ver o que é que as próximas semanas trarão, se vamos de facto ter uma mudança de paradigma ou se por outro lado as coisas vão de alguma forma continuar mais ou menos como tem estado até aqui, Léo. Saiu também nessa semana, Pedro, na imprensa árabe, né, somente em árabe, não em inglês, né, um comentário de que haveria um retrocesso do ponto de vista ao número de jogadores estrangeiros jogando em cada uma das equipas, né, em função justamente dos grandes salários ficarem mais destinados aos jogadores que são locais, né. Houve, inclusive, uma proposta para que, no máximo, fosse permitida a presença apenas de 2 jogadores estrangeiros na nova temporada. Mas isso provavelmente não vai acontecer, até mesmo porque muitos jogadores já estão com seus contratos renovados, né, e isso seria, literalmente, jogar um monte de dinheiro no lixo.
Sim, eu sei, é isso que referiste bem, houve essa discussão e há de alguma forma essa discussão da possibilidade de reduzir jogadores, mas não está previsto que isso aconteça, pelo menos agora nesta época que vai entrar, isso não está previsto todo. Obviamente que aqui tudo pode acontecer a qualquer momento, se os líderes assim o entenderem, obviamente que as coisas são feitas nesse sentido, mas não está previsto, embora haja essa discussão, não está previsto, pelo menos a curto prazo, que essa regra em concreto seja alterada. A regra que poderá ser mais rapidamente alterada tem a ver com aqueles jogadores chamados residentes, que é aquele contingente de jogadores jovens que têm que ser inscritos, portanto, têm que ter já visto residência antes de fazerem os 19 anos, pelo menos era essa a regra, e aí poderão eventualmente haver algumas modificações à regra, mas também neste momento não está nada confirmado. Portanto, a realidade que temos neste momento é que a regra continua a mesma da época passada, embora, como tenhas dito e bem, há discussões nesse sentido, sem que se preveja, pelo menos a curto prazo, alguma decisão diferente daquela que temos. Pedrão, e eu vou só apenas lembrar que no episódio que a gente comentou lá no Retorno do Futebol, em que houve manifestação em relação a racismo, um dos jogadores dos Emirados Árabes, o Neilton, né, que é atacante do Rata Club, ele foi à imprensa brasileira nessa semana também declarar apoio às manifestações, dizendo que foi vítima de racismo. Não disse se foi aqui nos Emirados Árabes ou em outro país, mas vale, no entanto, lembrar aí que é um jogador relativamente novo, né, apesar de já estar competindo em algumas partidas na Liga Árabe, mas vale a pena sempre destacar que o tema do racismo não é uma coisa nova, não é uma coisa simples, é recorrente e tem que ser combatida. Né, Pedrão? É verdade, Léo, é verdade. Temos todos que de alguma forma passar essa mensagem. O mundo vive, no geral, um momento delicado. Há muita tensão no ar, as pessoas estão um pouco fora de si próprias. Isso não justifica atos de racismo, não justifica atos de violência como os que também falámos há pouco, mas pronto, mas são coisas com as quais temos que lidar neste momento e temos que tentar enfrentá-las da melhor maneira possível. É verdade, Pedrão. E foi assim o episódio de número 34 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou Pedro Correia. E aqui estaremos na próxima semana. Estamos também disponíveis em várias aplicações de podcast e também na página do Facebook Quarentena da Bola, por Rêmulo Jonatas. Pode enviar aí suas dúvidas, sugestões e comentários para a nossa página no Facebook Futebol das Arábias, o seu podcast semanal. Ou então mandar um e-mail para futeboldasarábias@gmail ou gmail.com. Um abraço e até a próxima semana, Pedrão. Um abraço, amigos. Abraço a todos, até para a semana. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.